Como eu tinha dito no vídeo anterior, tá? Um determinado aminoácido, ele pode ser codificado por mais de um códon, tá? Então é por isso que eu tenho uma repetição aqui, ó, tá vendo? A leucina pode ser codificada por esses 4 códigos diferentes. Devido à existência dos códons sinônimos, né? Ou seja, que determinam o mesmo aminoácido, a gente fala que o código genético ele é degenerado ou redundante, tá? Isso significa que caso se conhece a sequência do aminoácido, não é possível saber com certeza qual era a sequência do RNA mensageiro, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu falar assim, eu tenho lá na minha proteína uma leucina, qual que é a sequência que codificou ela? Qual que é a sequência código do RNA mensageiro? Não sei. Pode ser essas 4 aqui, ó. Tá? Então não tem como saber. O que eu consigo saber é, eu tenho a sequência de códon, eu sei qual aminoácido. Agora, qual aminoácido eu voltar para a sequência de códon, isso é muito mais difícil, tá? Bom, por exemplo, então eu tenho o aminoácido fenilalanina que pode conter tanto o códon, né, o UU, quanto o UC, tá? No RNA mensageiro que originou ela. Então é muito mais fácil eu ir da sequência código saber qual aminoácido que está sendo formado do que o processo reverso, tá? Então é bem mais difícil. A partir do RNA mensageiro eu consigo saber qual que é a sequência do DNA? Consigo. Mas a partir do aminoácido saber qual que era a sequência exata do RNA mensageiro? Não, por causa dessa degeneração que a gente fala que o código genético ele é degenerado, tá? Bom, processo de tradução, tá? Então, toda molécula de RNA mensageiro existe um código de iniciação, tá? Que é o AUG. Então, ele sempre começa com uma sequência AUG, que corresponde ao aminoácido metionina e indica o início da tradução, tá? Lembrando que vocês não precisam, obviamente, decorar a tabela de aminoácidos, tá? Normalmente, quando é pedida, ela é fornecida nos exercícios. Ao final, a gente tem uma sequência de terminação, que é o AG, o AA ou o GA, tá? Então, o código de iniciação sempre o mesmo padrão, sempre AUG, e o código de término, ele pode variar nessas 3 sequências aí, tá? O que tá entre eles, né, entre o código de iniciação e o código de término, é o que vai determinar, então, qual vai ser a proteína e os aminoácidos que vão formar ela, tudo bem? Como é que ocorre o processo de tradução em si? Esse processo vai ocorrer no ribossomo. Ele inicia-se na parte menor do ribossomo, tá? Então, a subunidade menor tá aqui. Nós temos sítios de ligação do RNA transportador. Esse é o RNA transportador. Ele sempre traz primeiro a metionina, porque é a primeira trinca que vai ser reconhecida, o primeiro códon que vai ser reconhecido. Juntos, eles se encaixam no códon de iniciação ao G. Então, o RNA transportador se liga à subunidade menor, se encaixando exatamente nessa porção aqui. A subunidade maior vai se ligar e aí eu tenho a formação do ribossomo completo, tá? Bom, aí eu vou ter o alongamento, né? Um segundo RNA transportador traz um novo aminoácido, aqui a gente representou então pela valina, tá? Que é um novo aminoácido. Aí o que vai acontecer? Para que esse RNA transportador ele saia, tá? Ele seja liberado nesse sítio E, essa valina vai para cima essa metionina vai para cima da valina e vai começar a formar subunidades da proteína, tá? Aí, novamente, isso aqui vai andando, né? Como se fosse um leitor, literalmente. Vai entrar outro transportador aqui carregando outro aminoácido. Esses 2 aminoácidos vão para cima dele depois, tá? Então, há um deslocamento desse ribossomo para ficar fazendo a leitura, como se literalmente fosse um código de barras, tá bom? Bom, quando que ocorre a terminação? Então, depois que eu encaixei vários aminoácidos aqui, tá? O RNA transportador chega ao código de término, que é aqueles códigos que a gente já tinha visto, que gera um fator de liberação, tá? Esse fator de liberação se liga nesse sítio aqui, impedindo que continue o processo, porque já acabou, e libera o polipeptídeo, libera a proteína, além de liberar a subunidade menor, maior e o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ser degradado, e vai ser reutilizado os ribonucleotídeos para formação de outro RNA mensageiro e assim por diante, tá? Sucessivamente, infinitas vezes. Bom, nos procariotos, tá? A transcrição e a tradução, eles vão acontecendo simultaneamente. Então, conforme o RNA mensageiro vai sendo formado, ele já vai sendo traduzido, tá? A sequência de aminoácidos corresponde exatamente à sequência de base na molécula de DNA, tá? Então, há uma correspondência idêntica. Aí você vai falar pra mim, tá, tudo bem, mas isso só em procariotos? Às vezes sim, porque o RNA de procariotos não sofre um processo chamado de processamento do RNA mensageiro, que é o que acontece nas células dos eucariotos, tá? Então, nos eucariotos, não é tão simples assim.
Algumas sequências a gente chama de introns e outras de exons, tá? Pedaços que chamam introns e pedaços que chamam exons. Normalmente eu tenho um exon, um intron, exon e assim por diante. Os introns são as sequências que a gente fala que são intrometidas, digamos. Não era pra ela estar ali, porque ele não codifica proteína. Ele tá ali só pra preencher espaço, digamos. E os exons são as regiões que vão preencher proteína. Até então, a gente achava que a importância dos introns tinha algum padrão evolutivo só. Mas a gente sabe hoje em dia que ele tem uma influência na regulação desse processamento do RNA mensageiro. Então, tanto os introns quanto os exons, eles são transcritos. Porém, depois da transcrição, o RNA sofre um processamento, onde os introns são retirados, tá vendo? Ó, no final só sobra os exons. E esse processamento é o que a gente chama, então, de splicing, tá? É chamado de splicing. Então, como eu disse, né, eu tenho lá uma sequência inicial, eu vou fazer, ele faz como se fosse um laço, um nó, com proteínas acessórias, tá? SRNP, não precisa decorar, mas são enzimas que cortam esses introns, tiram e juntam os exons, tá? Agora, uma outra coisa que pode acontecer, que aí acaba se tornando bem interessante do ponto de vista evolutivo, é o que a gente chama de splicing alternativo, tá? Como a RNA polimerase, ela transcreve tanto os introns quanto os exons, após a transcrição eu tenho a retirada dos introns e une os exons. Acontece que esses exons, eles podem não se unir na sequência que estava antes, tá? Pode ser tirado algum pedaço, pode ser reorganizado de uma outra forma, tá? Como é que fala? A sequência deles ficar diferente do que era o original. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pré-RNA mensageiro. Nesse splicing foi tirada a cor verde. Aqui foi tirada a cor amarela. Aqui eu gerei uma proteína, aqui é outra. Só que a sequência principal era a mesma, tá? Então acaba que a mesma sequência do DNA pode acabar formando proteínas diferentes justamente por causa desse processo do splicing alternativo. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida deixe no fórum, façam as questões pra gente fazer a correção, tá? E a partir de agora, então, bons estudos!